Olá a todos, a todas, dando início a essa palestra do evento, então, sobre gravidez na adolescência e obesidade. Esse é um breve currículo meu. E o assunto que será abordado hoje nessa palestra é sobre atividade física nas cortes de Pelotas, com enfoque na atividade física, tanto gestacional quanto atividade física nos primeiros anos de vida. Marcos Domingues, então, eu sou professor lá da UFPEL. Mas, enfim, o que é esse estudo de corte de nascimentos, então, né? Esses estudos, eles são feitos em vários locais do mundo, onde se pega um grupo de crianças, um grupo de recém-nascidos, e se acompanha essas pessoas ao longo da vida para tentar entender como é que as exposições que essa criança vai sofrendo, desde às vezes da gestação, né, que essa criança teve, né, até as primeiras exposições na vida infantil, como é que isso vai influenciar na saúde dela ao longo da vida, sendo que alguns desses estudos são estudos que estão em andamento já há mais de 50, 60 anos, em que se tem, então, informação de tudo que aconteceu com essa pessoa desde o seu nascimento, às vezes, inclusive, antes do nascimento, e que impacto essas exposições podem ter, então, sobre a saúde dela ao longo do ciclo vital. Tá? Na cidade de Pelotas, onde fica a universidade da qual eu sou docente, existem 4 estudos de corte de nascimento em andamento, então. O primeiro deles foi em 1982, depois foi feito em 1993, em 2004 e em 2015. Então, são 4 estudos aí que estão em andamento, acompanhando essas crianças desde o seu nascimento. Cada estudo desses aí tem por volta de 4, 5 mil duplas mãe-criança. Então, esses estudos, quando eles surgiram lá na década de 80, né, em Pelotas, o foco era totalmente em saúde perinatal. Na verdade, o primeiro estudo de 1982, ele nem tinha a intenção de ser uma corte que fosse acompanhar as pessoas, ele era um estudo que ele tinha a intenção inicial de ser somente um foco em perinatal, quer dizer, como é que está a situação dos recém-nascidos em Pelotas, e depois, com o surgimento de verbas estrangeiras e interesse dos pesquisadores, esse estudo foi tendo segmentos posteriores e está em andamento até hoje, esse estudo com as pessoas aí com aproximadamente 40 anos hoje em dia, né? Então, eles foram sendo transformados em estudos longitudinais e, com isso, outros interesses foram surgindo, né? Disposições de medicamento na gestação, impacto do tabagismo, amamentação, questões comportamentais, enfim. Vários pesquisadores foram começando a participar desses estudos, cada um trazendo a sua área de interesse. A atividade física dentro desses estudos, ela surgiu pela primeira vez uma investigação dos adolescentes que nasceram em 1993, então no início dos anos 2000 e pouco, no segmento com esses adolescentes, se investigou a atividade física deles pela primeira vez. E a corte de 2004, na qual eu estava inserido como aluno de doutorado na época, 20 anos atrás, se investigou pela primeira vez a atividade física na gestação. Tá? Então, eu vou mostrar um pouco agora de alguns resultados dessa investigação de atividade física gestacional relacionados a esse estudo, então, que iniciou lá em 2004. Então, uma das coisas que a gente avaliou pela primeira vez nessas cortes foi a atividade física que as mulheres fizeram enquanto estavam grávidas. Tá? Então, esse aqui é um estudo bastante descritivo em relação à atividade física de lazer que essas gestantes fizeram durante cada trimestre gestacional. Então, nós tínhamos uma entrevista que ela era feita no hospital imediatamente após a criança nascer, quando a gente questionava, então, o que essa mulher fazia antes de engravidar e o que ela costumava fazer no primeiro, segundo e terceiro trimestre da gestação. E a gente logo viu que a quantidade de mulheres fazendo alguma atividade física era bastante baixa, então a gente tem aqui abaixo de 15%, tanto antes da gestação quanto durante a gravidez. Isso aqui independente de volume e intensidade. O que isso quer dizer? Eu não estou nem olhando se ela atinge algum tipo de quantidade de volume semanal, de acordo com recomendações, mulheres que relatavam fazer alguma coisa de atividade física de lazer. Nessa época não se tinha muito estabelecido também a questão de diretrizes relacionadas à atividade física gestacional. E menos de 5% dessas mulheres fizeram alguma atividade ao longo dos 3 trimestres.
Concordando com estudos internacionais, a gente viu também que a atividade física é um comportamento que vai caindo durante a gestação, quer dizer, do primeiro para o segundo ela tem uma queda, do segundo para o terceiro ela tem uma segunda queda. E a gente achou que a atividade física está associada com a renda escolaridade, se a mulher estava trabalhando durante a gestação, tá? E uma coisa muito forte é se a mulher ela era ativa antes de engravidar, tá? Porque isso a gente viu já que quando a mulher é inativa, a chance dela se tornar ativa durante a gestação é muito pequena, é próximo de zero, tá? E uma coisa bastante fácil de se entender também é que as mulheres que eram primigestas, né, que estavam tendo o seu primeiro filho, eram mais ativas. A gente consegue entender porque o fato de não ter que cuidar de uma outra criança colabora para que a pessoa seja um pouco mais ativa. E o que elas mais relatavam fazer lá, então, 20 anos atrás, era caminhada. E esse outro artigo aqui faz uma análise dessas mesmas mulheres lá que estavam grávidas em 2004, mas é um artigo mais moderno, onde a gente utilizou, então, esse ponto de corte de 150 minutos, que é o recomendado hoje em dia, e a gente consegue ver como está nesse gráfico aqui, em que quando eu olho essa linha mais escura preta, eu tenho que qualquer atividade física, né? E a gente percebe um declínio aqui do pré-gestacional e para cada trimestre, e lá depois que a mulher dá à luz sobe um pouquinho, alguma atividade física. Mas quando a gente olha sob o ponto de vista desse ponto de corte da mulher cumprir com as 2 horas e meia por semana, é claro que a quantidade de atividade física relatada ela é menor, né? E a gente tem lá no pós-parto próximo de 0% das mulheres atingindo esses 150 minutos, tá? O que que era esse pós-parto aqui? Eram 3 meses após a criança nascer, tá? Então, a gente pode dizer que nenhuma mulher, 3 meses após a criança nascer, estava atingindo o que é recomendado em relação à atividade física. E aqui a gente vê o que está associado, então, com esse comportamento. Então, gente, os gráficos à esquerda são sempre pré-gestação, né? Então, a gente vê que mulheres mais velhas, mais ativas, mulheres mais ricas, mais ativas, mulheres mais escolarizadas, mais ativas, e em relação à paridade, quanto mais filho a mulher tem, menos chance dela ser ativa, isso já antes de engravidar, né? E durante a gestação, a gente percebe que não tem tanta diferença assim entre as mulheres, são pequenas diferenças, mas a gente vê também que ao engravidar, muita gente para de fazer atividade física. Então, quer dizer, a quantidade de mulheres em idade fértil que é suficientemente ativa é pequena e ao engravidar, muitas delas abandonam essa prática, tá? Então, isso aqui visto no estudo das gestantes de 2004. Olhando agora para a criança, uma coisa que nós tínhamos intenção de pesquisar, então, era em relação à prematuridade, quer dizer, o fato de ser ativa pode diminuir a chance de uma criança nascer prematura, né? Quer dizer, a gestação ativa diminui esse risco, porque a prematuridade é um problema bastante grave em saúde materna infantil, muito associado à mortalidade infantil e a diversos problemas de desenvolvimento. Então, no estudo de 2004, a gente tinha lá, no nosso universo de mais de 4 mil mulheres, 15% tiveram filhos antes da hora, e a gente concluiu com o nosso estudo de atividade física que a atividade física durante a gestação gerou uma proteção de 45% contra a prematuridade, e que esse efeito ele era maior no terceiro trimestre, tá? No sentido de que, então, quanto o efeito do primeiro trimestre era um, do segundo era outro, mas o maior efeito de proteção era em relação ao terceiro trimestre. Quer dizer, aquelas mulheres que conseguiam se manter ativas na reta final estavam mais protegidas, e mesmo quando a gente controla para possíveis morbidades, né, que seriam impeditivas de atividade física e que aumentariam a chance de prematuridade, essa associação permaneceu. Indo um pouco mais além, então, nós fizemos um trabalho sobre a influência da atividade física na gestação e o desenvolvimento neurológico das crianças. Então, a gente tinha uma atividade física que a mãe fez, né? E nós olhamos então, como é que estava o desenvolvimento neuromotor dos seus filhos quando as crianças estavam com 1, com 2 e com 4 anos. E também avaliamos o QI aos 4 anos. O que a gente concluiu com esse estudo? Em todas as análises, as mulheres ativas na gestação os seus filhos tinham resultados melhores, né? Mas, sob o ponto de vista de significância estatística, somente o desenvolvimento com 1 ano foi significativo em relação à atividade física gestacional, né? E a escolaridade materna é uma coisa que manda muito no QI de uma criança aos 4 anos. Então, quando a gente fez as análises estatísticas, por exemplo, sem colocar
a escolaridade materna na análise, a gente achou várias coisas associadas com ela, inclusive atividade física, uma associação bem relevante e estatística. Quando a gente insere a escolaridade materna como controlador para fator de confusão, a gente percebe que várias coisas perdem esse efeito, inclusive atividade física. Mas, enfim, de forma estatística, a gente achou então que as crianças com 1 ano de vida, as filhas de mulheres ativas na gestação, se saíram melhor em teste de desenvolvimento neuromotor. Muito provavelmente, após essas idades, quer dizer, com 2 e com 4 anos, a gente acredita que as questões ambientais, quer dizer, como a forma como a criança vai sendo criada, vai ter uma influência muito mais forte do que essa questão mais biológica, que seria da atividade física gestacional. E aí, então, quando se foi iniciar uma nova coorte, né, em 2004 eu trabalhei como aluno de doutorado, esses foram alguns artigos feitos lá com essa coorte. Em 2013 se começou a planejar uma nova coorte, então, que as crianças queriam nascer em 2015, e eu fui convidado para ser um dos coordenadores. Então, o coordenador principal dessa coorte era o professor Pedro Alau, e esses são os outros coordenadores, então, junto comigo aqui, né, o professor Joseph Murray, que está aqui no centro, é um professor que ele é escocês, mas hoje em dia mora no Brasil, é professor da UFPEL também. Então, nós começamos a planejar essa corte nova, que era um pouco diferente das outras cortes. Em 82, em 93 e 2004, as cortes tinham exatamente o mesmo formato, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, a gente tinha uma equipe de entrevistadoras dentro de todos os hospitais de Pelotas, entrevistando todas as mulheres que deram à luz durante esse ano. Tá? Por isso a chamada de corte, sempre atrelada ao ano que a gente está falando. E em 2015, a gente tinha a intenção de começar a acompanhar essas mulheres durante a gestação ainda. Então, em relação à atividade física, em 2004 a gente tinha aquela avaliação retrospectiva, quer dizer, falo com uma mulher que recém deu à luz e pergunto o que ela fez. A gente utilizou um instrumento próprio para essa avaliação de atividade física, porque não tinha um instrumento que pudesse avaliar por trimestre de forma retrospectiva a atividade física. Tá? E a gente tinha, então, essa variável de atividade física que era para 4 períodos, quer dizer, o que ela fazia antes de engravidar e o que ela fez a cada trimestre. Já no planejamento para a corte de 2015, a gente tinha um interesse muito maior em atividade física, porque agora o coordenador principal e eu também, ambos são envolvidos com atividade física, e se iria iniciar, então, essa corte durante a gestação. A gente não ia esperar que as mulheres dessem à luz, a gente ia atrás delas durante a gestação ainda, e nós iríamos também fazer medida direta de atividade física através de acelerômetros, tá? Que é uma coisa que nunca tinha sido feita em gestantes, e já tínhamos planejado também fazer tanto uma intervenção com atividade física quanto um estudo qualitativo. Então, nós tínhamos aí por volta de 150 locais em que a gente tentava fazer a captação dessas mulheres, busca ativa por gestantes que estavam com data de parto previsto para o ano de 2015, distribuição de folhetos pela cidade toda, a gente tinha cartazes em ônibus, a gente queria fazer contato com essas mulheres, tá? Para que a gente pudesse, então, convidá-las a participar do nosso estudo e aplicar já alguns questionários durante a gestação, e também ver quais delas poderiam se encaixar com o nosso estudo qualitativo e com a nossa intervenção com atividade física. Tá? Então, isso aqui eram exemplos de alguns cartazes que a gente tinha espalhados pela cidade para tentar fazer essa captação, laboratórios de exame de sangue, clínicas de ultrassom, consultórios de pediatra, de ginecobstetra, a gente tentava captar isso aí, e a gente conseguiu captar mais de 3.000 mulheres que tinham data prevista para 2015, a gente por volta de 80% das mulheres que a gente realmente incluiu na corte, a gente já tinha falado com elas enquanto elas estavam grávidas ainda. E em relação à atividade física, então nós avaliamos na corte de 2015 essa atividade física em vários momentos e de várias maneiras, tá? Então a gente tinha avaliação da gestante, da mãe, do pai e da criança a partir de 1 ano, em alguns momentos com questionário, em alguns momentos com acelerometria, tá? E também tínhamos avaliação de comportamento sedentário e tempo de tela, que é um comportamento que, apesar de ter uma certa relação com a atividade física, é bem independente, que a pessoa pode ser muito ativa fisicamente, mas ao mesmo tempo tem um grande comportamento sedentário. Tá? E aí, com a evolução, quer dizer, com o envelhecimento dessas crianças, quando as crianças chegam por volta dos 5 ou 6 anos, que é a idade que eles estão agora, esse ano eles vão fazer agora 8 anos já, a gente começa a deixar de lado essas avaliações com os pais e a gente vai começar a focar 100% nas crianças, porque eles é que são, na verdade, os sujeitos de estudo. Então, esse aqui é um panorama geral
do que a gente tem de atividade física nessas duas coortes. Então, fica bem claro aqui que nós temos um enfoque muito maior de atividade física nessa coorte dos nascidos em 2015, por toda essa questão de que a coordenação tem um interesse maior em atividade física. Tá? Então, só relembro que aqui é o estudo perinatal, quer dizer, era aquela entrevista nas primeiras 24 horas após o parto, em que a gente então perguntava o que a mulher fez durante a gestação. E por uma questão de comparabilidade, o questionário que foi criado por mim lá para a corte de 2004 foi reaplicado em 2015 para a gente poder comparar se estava mudando esse comportamento. Se a gente utilizasse um questionário diferente, poderia ser fruto do questionário e não de uma mudança comportamental real. Isso aqui, então, é um organograma dos estudos dessa corte de 2015, então. Então, nós temos um contato inicial lá, que foi feito a partir de abril de 2014, para tentar captar as gestantes. O estudo perinatal, então, que ele era feito entre a 16ª e a 24ª semana, essa era a nossa intenção. Enquanto elas estavam grávidas, nós tínhamos 2 subestudos, que era um ensaio clínico e um estudo qualitativo. Aí, nascimento da criança, e aqui sim que a corte começa de verdade. Depois nós acompanhamos as crianças quando elas tinham 3 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos. Em 2022, nós finalizamos, então, a entrevista com elas do acompanhamento dos 6 e 7 anos, um acompanhamento que ele foi atrasado por causa da Covid-19, justamente. E nós fizemos um estudo durante a pandemia, que foi uma investigação online com as mães, que a gente conseguiu, por volta de 50% da nossa amostra toda, nós conseguimos aplicar um questionário online com essas mães para ver algumas questões, principalmente de saúde mental e comportamento da criança durante a pandemia. Tá? Então, esse aqui é o estudo de protocolo dessa intervenção que a gente fez então, durante a gestação. Era uma intervenção de 16 semanas, em que as mulheres deveriam fazer atividade física 3 vezes por semana, com cada aula, em média, 1 hora, de intensidade moderada, e essa era uma intervenção que as mulheres elas eram levadas até a academia, era a academia que pertence à universidade, elas eram buscadas em casa, de carro, eram levadas até a academia, depois elas eram levadas de volta em casa, ou ao seu trabalho, onde elas quisessem. Elas tinham transporte gratuito para a academia, e também ganhavam um kit de tênis, calça, camiseta, enfim, era uma aula praticamente individualizada, assim, quase com um personal trainer para elas, para participarem dessas 16 semanas de intervenção aqui. E aconteceu uma coisa bastante curiosa e triste para nós como pesquisadores, porque nós tínhamos uma ideia de que a gente ia fazer um contato com 3.500 mulheres mais ou menos, ou pelo menos 3.000 mulheres durante o pré-natal. Nós conseguimos 2.900, que foi um número bom, e nós tínhamos que então passar alguns critérios de exclusão para ver quais mulheres poderiam participar dessa nossa intervenção. E aí a gente teve a primeira surpresa negativa dessa intervenção, que foi uma quantidade muito grande de mulheres foi excluída, tá? Porque nós não, porque algumas questões de saúde eram fatores de exclusão para essa intervenção, coisas como obesidade, diabetes descontrolada, hipertensão, e nós não imaginávamos que a população estivesse tão doente assim. Então, dessas 2.900 mulheres com que a gente teve contato, a gente excluiu 2.300 já inicialmente, algumas por questões de saúde, questões pessoais, então, e muitas delas simplesmente não queriam participar. A gente imaginava que ao oferecer uma intervenção dessas, né, com todo esse auxílio de transporte, etc., que muitas mulheres fossem querer, mas muitas delas simplesmente não tinham vontade nenhuma de participar. O que nos obrigou, então, a aumentar a nossa amostra. Nós precisávamos de um N de 639, nós não conseguimos esse N com as mulheres da corte, nós tivemos que estender, então, um pouco o prazo de recrutamento e pegamos 41 mulheres extra para poder fechar esse nosso N amostral. Essas mulheres, depois, elas foram avaliadas, então, no estudo do hospital e aos 3 meses, mas depois elas não seguiram na corte, porque as crianças não nasceram em 2015, nasceram em 2016 já, essas crianças, certo? Enfim, o que a gente aprendeu com essa intervenção, né? Primeiro que nós tivemos um baixo poder amostral, porque apesar da gente ter atingido o N que a gente precisava para a intervenção, a quantidade de mulheres que realmente foi à intervenção foi muito pequena. Nós tínhamos lá um critério para adesão, que era que a mulher fosse a pelo menos tantas sessões durante a intervenção, e por volta de 40% das mulheres do grupo de intervenção realmente foi o número que a gente precisava que elas fossem de sessões.
Tinha mulher que aceitava participar da intervenção, pegava o seu kit, ia na primeira aula e nunca mais aparecia. E para o pesquisador isso é um grande problema, porque ela tem que continuar sendo analisada como se estivesse fazendo parte do grupo de intervenção. Nós tivemos também muitas perdas, porque as mulheres ouviam dos seus médicos que elas deveriam entrar em repouso, sem nenhum embasamento científico para isso. Eles simplesmente, olha, a mulher não tinha nenhuma contraindicação, nada, nada, nada. O médico dizia, olha, agora é melhor parar. E elas obedeciam ao médico. Né? Então, isso acontece bastante nessa. Não é nenhum cabo de guerra, mas essa questão de o lado do médico proibindo atividade física como se fosse alguma coisa contraindicada, sem ter um embasamento claro para isso. E algumas mulheres, quando a gente convidava para participar da intervenção, elas achavam que elas iriam para o grupo de exercício físico obrigatoriamente, sem entender que quando tu aceita participar de uma intervenção, tu pode ser alocado tanto para o lado intervenção quanto para o lado controle. Algumas caíam para o grupo controle e ficavam brabas com isso, achavam que elas tinham que fazer exercício, acabava que elas nos boicotavam durante alguns exames que tinham que ser feitos durante a gestação. Coisas que o pesquisador aprende quando vai fazendo pesquisas. Mas um estudo aqui, então, que a gente fez com essa intervenção, tá, foi a avaliação então, em relação à função pulmonar das gestantes, olhando então as gestantes do grupo intervenção e grupo controle. E o que a gente concluiu? Nós avaliamos duas variáveis aqui para ver esse fluxo respiratório delas, e tanto nesse pico de 1 segundo, quanto no pico que é mais prolongado, nós vimos o quê? Que as mulheres ativas, quer dizer, toda gestante piora esse aspecto durante a gestação por questões funcionais. O útero começa a crescer, etc., dificulta a respiração, muitos parâmetros respiratórios mudam durante a gestação. E o que a gente viu foi que a piora que as mulheres tiveram, então, foi muito diferente. Ambas pioraram, mas as mulheres inativas pioraram muito mais do que as mulheres ativas durante a gestação, nesses parâmetros respiratórios aqui. Esse artigo foi feito para tentar ver vários desfechos relacionados à saúde materno-infantil dentro dessas mulheres da nossa intervenção. Tá? Então, ver o que esse ensaio clínico poderia influenciar sobre esses 5 desfechos aqui, tá? 3 deles relacionados ao recém-nascido, 2 deles relacionados à gestante. E o que a gente concluiu? É que, olhando para os números absolutos, todos os resultados eram favoráveis para as mulheres ativas, mas, olhando os testes estatísticos, nós não conseguimos ter significância estatística em nenhum deles. Então, isso aqui são 2 exemplos de resultado que a gente teve, quer dizer, sempre positivo para o grupo de intervenção, tá? Tanto a prematuridade, pré-eclâmpsia, por diabetes, é a mesma coisa, mas os valores P não atingiam a significância. E a gente desconfia muito, porque isso aqui foi por causa do nosso baixo tamanho amostral, porque, como eu falei, poucas mulheres aderiram à nossa intervenção por diversas razões. Tá? Então, o que a gente conclui desse tipo de estudo aqui? O artigo está publicado já, né? Nós, ao mesmo tempo que a gente não conseguiu ver nenhum benefício com significância estatística, também não vimos nenhum prejuízo, tá? E por que a gente ainda, eu pesquiso essa área há mais de 20 anos, a gente ainda precisa ficar falando disso, que não foi visto nenhum prejuízo, porque nós ainda temos na população, e inclusive entre a comunidade médica, uma série de mitos e medos que cercam então a atividade física durante a gestação. Então nós precisamos seguir falando isso aqui, olha, não faz mal fazer atividade física na gestação, não tem nenhum prejuízo relatado na literatura, mas mesmo assim muita gente tem medo, muita gente para e muito médico segue recomendando isso aí. Esse é um outro estudo feito então sobre depressão pós-parto dentro dessa nossa intervenção, tá? Em que foram feitas 2 análises estatísticas, uma análise por intenção de tratar e uma análise por protocolo, e a análise de protocolo a gente conseguiu ver uma proteção aqui para depressão maior entre as mulheres que foram ativas durante a gestação, ativas nessa nossa intervenção, tá? Essa aqui seria a análise mais, vamos dizer, mais adequada metodologicamente, né, onde a gente trata a mulher do grupo de intervenção sempre como intervenção, mas essa aqui é uma análise que a gente tratou, a gente olhou somente para aquelas mulheres que realmente fizeram parte da nossa intervenção, indo ao número de sessões que elas deveriam ir. Quando a gente olha para essas mulheres, a gente consegue detectar esse fator de proteção significativo para depressão maior. Olhando agora para a criança, então, um pouco parecido com aquele estudo que eu fiz lá de desenvolvimento neuromotor com as crianças nascidas em 2004,
Esse aqui fez com as crianças de 2015, mas dentro desse ensaio clínico, então, ainda com a nossa intervenção, e achou aqui que as crianças, filhas das mulheres que pertenceram à intervenção, as mulheres ativas, se saíram melhor nos testes de linguagem aos 2 anos e nos testes cognitivos quando elas tinham 4 anos, né? Então, um resultado bastante positivo dentro dessa intervenção. E, além disso, nós tivemos durante a gestação um estudo qualitativo em que a gente estava tentando olhar esses 4 clusters, né, esses 4 tipos de comportamento para atividade física gestacional, que eram algumas mulheres reduzem ou param de fazer atividade física, algumas mulheres começam a fazer atividade física, algumas mulheres já eram ativas e se mantêm ativas, e algumas mulheres não faziam nada e continuam inativas. A gente queria, olhando para esses 4 grupos, assim, tentar entender o que determina um pouco esses comportamentos. Tá? Então, a nossa intenção inicial era entrevistar as gestantes, né, dentro dessas características aqui, os agentes de saúde, enfermeiras e os médicos, mas nós não conseguimos entrevistar nenhum médico, muito difícil conseguir falar com os médicos, a não ser que tu marque uma consulta com eles. E o que a gente percebeu é que nessa área aí de saúde materno-infantil, olhando lá para o nosso sistema de saúde, não existe nenhum incentivo à atividade física, tem algumas orientações relacionadas a cigarro, algumas coisas relacionadas à dieta, etc., mas atividade física ninguém fala nada, né? Tem uma grande falta de informação ali que se difunde entre futuras mães, entre aquelas que já são mães e estão grávidas de novo, e tem uma quantidade de medos infundados muito grandes. E alguns deles são reforçados por médicos. No sentido da mulher dizer que tem medo que tal coisa aconteça, e o médico diz, isso é possível mesmo acontecer. Então, a gente, ouvindo essas entrevistas desses grupos focais com essas gestantes e com agentes de saúde, nós ouvimos coisas absurdas, do tipo medo de que o fato de andar de bicicleta fosse levar a má formação fetal, enfim, várias coisas a gente ouve que não fazem nenhum sentido, mas que ainda se espalham nesse meio de saúde materno-infantil. Tá? Então, o que a gente. E aí eu fugindo um pouquinho assim, em relação aos resultados dos nossos estudos de coorte, mas aqui assim, a opinião de uma pessoa que estuda essa área há mais de 20 anos, né? Se a gente olhar para o ser humano historicamente, nós tínhamos uma vida quando nós éramos, vamos dizer, antes de nós estarmos mais organizados numa vida social, em cidades, quando nós éramos mais nômades, por exemplo, em que quando a mulher, né, o ser humano fêmea engravidava, a vida seguia normalmente, porque não tem nenhum outro mamífero que interrompa as suas tarefas, que entre aspas, pare a sua vida porque está grávida. Quer dizer, cachorro, gato, baleia, todos esses mamíferos eles engravidam e a vida segue normalmente, né? Mas quando a gente começou a ficar mais, de novo, entre aspas, civilizados, começaram a surgir uma série de barreiras para a atividade física gestacional. Tá? Então, agora a gente está num processo ainda, né, nos últimos 30 anos mais ou menos, de tentar convencer a gestante de que, olha, tá tudo ok, tu pode seguir, gravidez não é doença. Claro que existem algumas questões bem pontuais que têm que ser analisadas, mas não é ao engravidar, a mulher não tem que parar a sua vida no que diz respeito à atividade física. E claro que é um mundo que a gente tem que, além de lidar com a gestante, a gente precisa lidar com o marido, com a avó, com a sogra, e inclusive com médicos e até professores de educação física, que alguns têm um grande receio de trabalhar com essa população de gestantes, por medo de que toda gestação tem algum nível de risco. Muitos bebês morrem na vida fetal ainda, mas a gente não tem nenhuma evidência científica de que fazer atividade física aumente esse risco. Então, claro que quando dá o azar, né, de que é uma perda fetal, um aborto assim aconteça, muitas vezes a pessoa começa a procurar o que deu errado, e aí, né, em alguns casos, olha, claro, ela fez atividade física, ela corria, ela fazia musculação, mas a gente não tem nada na ciência que suporte esse tipo de pensamento. Tá? E aqui, então, tendo essas duas cortes, 2004 e 2015, esses dados de atividade física na gestação, a gente tem uma comparação aqui dessas duas cortes. Então, eu tenho. O que a gente vê aqui? A gente tem a atividade física antes de engravidar, no primeiro, segundo e terceiro trimestre, e a gente percebe que de 2004 para 2015, a atividade física pré-gestacional aumentou. Uma coisa boa, se a gente pensar populacionalmente, tá? Por outro lado, a atividade física lá no final da gestação diminuiu, ou seja, as mulheres na reta final estão menos ativas
em 2015 do que elas eram em 2004. Uma hipótese que eu tenho em relação a isso aí, porque na verdade essas mulheres de 2015 agora são muito mais doentes do que eram as mulheres de 2004. A quantidade de mulheres que está engravidando já com sobrepeso, obesidade, que desenvolve hipertensão e diabetes na gestação, vem crescendo de uma maneira absurda. Então, coisas que em seguida eu mostro alguns dados, mas coisas que eram na casa de 3, 4% anos atrás, estão na casa dos 15, 20% agora em relação a esses problemas de saúde. Tá? E aqui um outro estudo mostrando, então, atividade física na gestação, só que agora medida por acelerometria. Tá? Então, nós tínhamos avaliação durante uma semana, durante 7 dias, né, durante essas semanas gestacionais aqui, a 16ª e a 24ª semana de gestação, e nós vimos que as mulheres menos ativas eram as mulheres mais escolarizadas e mais ricas, que receberam aconselhamento para não se exercitar, brancas que tinham companheiros e mais velhas. E aí a gente começa a pensar como pesquisador, quando a gente avalia a atividade física por acelerômetro ou por questionário, a gente vê coisas muito distintas muitas vezes, né? Então, às vezes essas mulheres, elas são, por exemplo, aquelas que frequentam a academia, tá? Que se a gente for fazer um questionário sobre atividade física de lazer, elas têm uma grande atividade física de lazer, mas elas passam todo o resto do dia sentadas em frente ao computador trabalhando, por exemplo. Tá? Então, por isso que a gente, olha, por que quando eu aplico um questionário, parece que as mulheres escolarizadas e ricas são mais ativas, quando eu boto um acelerômetro, elas são menos ativas. Porque o questionário tu foca direto na atividade física de lazer, e o acelerômetro mede o quanto a pessoa se mexe durante o dia. Então, são coisas diferentes que nem sempre elas concordam. Às vezes concordam, às vezes elas não concordam. E este outro artigo, ainda também sobre nível de atividade física, ele mostra como é que então foi avaliando então tanto atividade física quanto tempo sentado. E fica claro que essa questão que eu falei em relação à renda da mulher, escolaridade aqui, então a gente tem esse traço em amarelo aqui são as mulheres mais escolarizadas. Então, elas apresentam uma quantidade de tempo sentada muito maior sempre, né? E quem são as mulheres que ficam menos tempo sentadas? São as mulheres de mais baixa escolaridade. Isso é facilmente explicado, principalmente pela questão de ocupação, o que essas mulheres fazem. Então, a gente tem um tempo aqui durante a gestação, quando a criança tinha 1 ano, quando a criança tinha 2 anos e quando a criança tinha 4 anos, né? Então, chama a atenção que a mulher a mulher mais escolarizada ela já parte de um patamar muito mais alto que as outras. Quando a criança está com 1 ano, ela está menos tempo sentada, até porque está cuidando de uma criança pequena, provavelmente, né? Mas é um tempo bem grande e fortemente associado com essa escolaridade, então. E quando a gente olha a atividade física de lazer, não aparece nesse gráfico aqui, mas a gente viu que as mulheres só voltam a ter o seu nível de atividade física que elas tinham antes de engravidar, quando a criança está com quase 4 anos, tá? Então, é uma relação em onde a gente pode, olha, ela tinha um nível de atividade física, aí ela engravidou, isso caiu, aí no pós-parto caiu mais ainda, e depois começa a subir devagarinho quando a criança está lá entre o primeiro e o segundo ano de vida, mas ela só atinge aquele nível que ela tinha antes de engravidar quando a criança estava com 4 anos já. Então, leva bastante tempo aí o impacto que tem em cima do comportamento materno. Em relação aos desfechos em saúde, nós avaliamos, então, a relação sobre atividade física na gestação e a lombalgia, e a conclusão foi mais ou menos a seguinte: nós não achamos associação de atividade física com pós-parto, tá? Nenhuma associação, mas quando a gente olha a lombalgia durante a gestação, o que a gente conseguiu concluir? Que apesar de que praticamente 100% das grávidas relatam ter lombalgia, a gente viu que as mulheres ativas, elas têm a lombalgia, mas num nível muito menor. Ou seja, a mulher inativa tem muito mais episódios de lombalgia que são incapacitantes. Aquele tipo de coisa que ela acorda, ela tem tanta dor que ela não consegue ir para o trabalho, que ela tem que ficar de cama o dia inteiro. A gente viu que a dor incapacitante foi muito mais frequente em mulheres inativas do que nas mulheres ativas. Apesar que todas elas vão ter algum nível de lombalgia durante a gestação, durante determinadas semanas mais específicas.
E aí, repetindo o estudo que eu tinha feito em 2004, se fez de novo, esse é um estudo de um aluno meu de doutorado, se repetiu então um estudo sobre prematuridade de novo e atividade física na gestação. Em 2004 eu só tinha questionário e ele agora tinha questionário e acelerômetro. E o que que aconteceu? Ele achou um dado em relação à atividade física ser protetora para prematuridade, praticamente igual ao meu que eu achei lá em 2015, em 2004. Então, quer dizer, 10 anos se passaram, se refez a análise com um outro grupo de 4.000 mulheres, e a gente achou a gente chegou à mesma conclusão. Só que ele foi fazer essa análise também por acelerometria, e aí viu que por acelerômetro não se achou associação com atividade física e parto prematuro. Aí, de novo, a gente se pergunta, né? Será que nós estamos avaliando a mesma coisa quando a gente avalia com acelerômetro e com questionário? E tem outras coisas que podem estar em jogo. Por exemplo, a gente tinha uma amostra que era praticamente o dobro de questionário do que a gente tinha. A gente tinha dado de acelerômetro para praticamente 2.000 mulheres e para questionário para mais de 4.000 mulheres. Então, questão de tamanho amostral. Outra coisa é que a atividade física para o questionário a gente tinha para toda a gestação, para cada trimestre, e a acelerometria foi feita num período específico, lá no meio do segundo trimestre. E, de novo, quer dizer, a gente pode estar medindo uma coisa que por fora parece ser atividade física, mas ela tem nuances que são muito distintas em relação a o que é movimento puro, que é o que a gente avalia com acelerômetro, o que é um comportamento que a gente consegue avaliar através de um questionário. Tá? E é um daqueles estudos que a gente tem bastante orgulho de fazer parte, quer dizer, a gente começou a medir a atividade física das crianças da corte de 2015 quando elas tinham 1 ano. Tá? Então, a gente tem isso aqui, é uma coisa bastante inovadora. Na época, não tinha nenhum estudo com esse tamanho amostral avaliando a atividade física de criança por acelerômetro, né? Crianças com 1 ano. Então, a gente tinha quase 3.000 crianças aí de 1 ano sendo avaliadas, né, com acelerômetro. A gente fez uma diferenciação nas análises para aquelas crianças que já caminhavam e as que não caminhavam. E chamou muita atenção da gente que já nessa idade os meninos são mais ativos que as meninas. Ou, se não quiser usar o alternativo, eles se mexem mais. Porque a gente sabe que na vida adulta, e a partir da adolescência, homens são mais ativos que mulheres sempre. A gente não tinha muito claro quando que isso começava, e no nosso estudo a gente viu que a partir de 1 ano de idade, os meninos já são mais ativos que as meninas. E o que que deu de associação? Quer dizer, as crianças filhas de mães ativas são mais ativas, independente do status elas estão andando. As crianças filhas de mães ativas se mexem mais, independente de estarem andando ou não. E quando a gente olhou somente para aquelas crianças que já andavam, a gente viu uma atividade física maior naquelas crianças que o pai era mais ativo. Então, mostrou que um pai mais ativo já influencia a atividade física, mesmo com essa idade já. Mães mais escolarizadas e crianças que não frequentavam a creche. Quer dizer, quando a criança frequenta a creche, ela fica mais, vamos dizer assim, mais contida num ambiente em que ela tem que ter um determinado comportamento dentro de uma sociedade ali infantil em que ela tem uma série de normas a cumprir. Isso talvez seja um certo fator limitante em relação ao quanto essa criança vai se mexer durante o dia. E aqui olhando também, de novo, parecido com aquele meu estudo de 2004, mas a gente viu atividade física por acelerômetro e desenvolvimento, neurodesenvolvimento das crianças nascidas em 2015. E a gente tinha 4 grupos de crianças, então. A gente olhou a atividade física quando as crianças tinham 1 ano, 2 anos e 4 anos. Então, algumas delas foram sempre ativas nos 3 períodos, outras foram sempre inativas, algumas ficaram mais ativas e outras ficaram menos ativas. E o que a gente achou em relação à atividade física e o neurodesenvolvimento? Achamos um efeito dose-resposta, no sentido de que quanto mais atividade física a criança fizesse nessa primeira infância, melhor era o seu neurodesenvolvimento aos 4 anos. Tá? Então, mais uma coisa a mostrar o poder que a atividade física pode ter em relação ao desenvolvimento infantil já nessa idade aqui. E para tentar explicar um pouco mais ainda sobre o comportamento infantil, nós avaliamos aqui a atividade física das crianças por acelerômetro aos 4 anos e buscamos ver o que a atividade física do pai e da mãe tinham de influência sobre isso. Então, a gente tinha atividade física do pai quando a criança tinha 1 ano, atividade física da mãe quando a criança tinha 2 anos, e vimos como é que essa criança estava aos 4 anos. E foi assim muito forte assim o poder que a atividade física dos pais tem para predizer a atividade física das crianças aos 4 anos. Então, pais mais, e quando eu falo pais, eu falo pai e mãe aqui, pais mais ativos, mesmo quando a criança tem 1 e 2 anos, geram crianças que são mais ativas aos 4 anos, tá?
E as crianças, o percentil lá mais ativo era aquelas crianças em que ambos, quer dizer, que tanto o pai quanto a mãe eram ativos fisicamente. E só para mostrar um pouco de como é que a saúde dessas mulheres, desses estudos de Pelotas, vem mudando, nós temos aqui alguns estudos descritivos de comparação, então, dessas populações, né? Então, esse artigo aqui foi feito somente com 3 cortes, não está com a corte de 2015 ainda, isso aqui foi 82, 93, 2004, por volta de 15 mil gestantes. E o que a gente vê? Que essas mulheres, com o passar dos anos, elas estão estudando mais, elas têm mais acesso à educação, elas estão mais obesas, tá? Praticamente não se tem mais mães desnutridas, como se tinha na década de 80, elas estão engravidando menos, estão tendo menos filhos, estão deixando mais tempo entre uma gestação e outra, e elas estão fumando muito menos do que elas fumavam antigamente. Tá? Então, são coisas, com exceção da obesidade, são coisas positivas. Então, aqui olhando para essas 4 cortes de nascimento, né, como esse simpósio aborda a questão obesidade, a gente precisa falar disso aqui. Então, eu tenho coisas positivas aqui, no sentido de que o fumo na gestação vem caindo ao longo dessas décadas, a escolaridade materna vem subindo ao longo dessas décadas. Mas como é que estão esses 4 aspectos de saúde aqui? Vejo que a hipertensão durante a gestação, ela foi multiplicada por 5, praticamente, foi de 5 para 25, né? O diabetes gestacional, apesar de passar por algumas mudanças em relação ao diagnóstico durante esses anos, mas a gente tem um aumento bem claro dessa doença na população, tá? O sobrepeso e obesidade, então, a gente vê que hoje em dia mais da metade das mulheres está com sobrepeso e obesidade ao engravidar, né? E aí, sendo o que assusta mais ainda? Muitas delas vão ganhar peso, vão ter um ganho de peso excessivo durante a gestação, quer dizer, dá para a gente dizer que por volta de pelo menos 70, 75% das mulheres, no momento que a criança está nascendo, estão acima do peso. Tá? Já vinham com sobrepeso e obesidade, muitas delas ganham muito peso. E a prematuridade também vem aumentando. Tá? O que ajuda um pouco a entender esse aumento de prematuridade é porque, justamente, essas questões aqui, como hipertensão, diabetes e sobrepeso, estão muito associadas com prematuridade. E olhando para o outro lado, essas questões podem ser, de certa forma, combatidas com atividade física. E uma coisa que é bastante triste de ver também na população é isso aqui, quer dizer, como é que as cesarianas vêm crescendo ao longo desses anos. Então, em Pelotas, em 2015, o que seria o chamado parto normal era nascer por cesariana, porque o normal era nascer por cesariana, a coisa que era anormal seria ter um parto vaginal. E, de novo, a gente, isso aqui, não vamos entrar nessa discussão, porque os motivos que levam a cesariana são muitos no Brasil, mas a gente sabe, sim, que a condição de saúde geral de uma mulher influencia a chance dela precisar de um parto por cesariana, tá? Mas ninguém pensa que 65% das mulheres atualmente precisariam de um parto por cesariana, a gente sabe que é bem abaixo disso aqui, o que teria razões biológicas reais para fazer um parto por cesariana. E, infelizmente, a gente não tem um dado de atividade física em relação às cortes as mais antigas, né? Os das cortes mais novas eu mostrei, e a gente não consegue também no Brasil fazer estudos relacionando atividade física com cesariana, que é uma coisa que outros países conseguem fazer. Nós não podemos fazer isso porque a gente sabe que a cesariana no Brasil ela é muito mais explicada por questões sociais do que questões biológicas. Se a gente fizer uma análise rápida assim sobre cesariana e atividade física, a gente pode até achar uma associação, porque mulheres mais ricas tendem a fazer mais cesariana e também tendem a ser mais ativas fisicamente, pelo menos no lazer. Então, é o tipo de análise que a gente não pode fazer no nosso país, que a gente não consegue isolar essas questões sociais, comportamentais, o quanto é influência do médico, o quanto é desejo da mãe, do que é razão biológica real. E olhando para a obesidade, então, que é um dos focos centrais desse nosso simpósio, é assustador o quadro das nossas crianças hoje em dia, tá? Então, a gente viu que na corte de 2015, praticamente 40% das crianças de 6, 7 anos estão acima do peso, quer dizer, 4 a cada 10 crianças precisa perder peso, sendo que 20% delas estão obesas, tá? E estar obeso nessa idade é muito grave para a saúde infantil, mas também mostra um quadro em volta dessa criança que deve ter muita coisa errada ali, porque uma criança nessa idade que está em franco crescimento, para ela engordar dessa forma, ela tem que estar com uma alimentação completamente equivocada
e ela tem que estar sendo muito limitada no sentido do quanto ela pode se mexer, por exemplo, tá? E a obesidade é uma coisa que ela é pior nos meninos, ao mesmo tempo que ela é pior, a gente também percebe que ela é mais bem aceita pela sociedade, pelos próprios pais nos meninos, quer dizer, quando o menino começa a ter um excesso de peso, muitas vezes aquele excesso de peso é visto como força, como vigor, né? Aquelas comparações, ele é forte igual o pai, um menino grande, né? E já a menina não é vista dessa mesma forma, tá? Então, mais uma coisa que ela é comportamental também e diferencia meninos e meninas, né? Da mesma maneira que a gente percebe que, apesar disso, a gente acabou de ver que os meninos são mais ativos que as meninas, e a gente percebe questões comportamentais muito precoces também, no sentido de como a sociedade trata uma menina e como a sociedade trata um menino, no sentido de que, por exemplo, eu uso sempre uma analogia assim, quando eu tenho uma filha, então quando a gente arruma ela para ir a algum lugar, ela fica toda bonitinha, arrumadinha, com o cabelo no lugar. A primeira coisa que ela ouve dos adultos à sua volta é: agora tu não te mexe, fica quietinha para não te desarrumar, né? Ao passo que o menino, ele bota uma calça jeans, um tênis, não faz nada com o cabelo, sai correndo e tá tudo bem, porque o guri está sempre se atirando no chão e se mexendo, e a menina é aquela bonequinha impecável que não pode se mexer. E mesmo assim, com as meninas menos ativas, essa questão da obesidade é pior nos meninos, talvez até porque também a sociedade uh, deixe o menino mais, vamos dizer assim, mais solto nesse aspecto, se preocupe menos com os meninos, porque confundem essa gordura, às vezes, com vigor físico, com força, inclusive. Tá? E esse é um problema que está ocorrendo cada vez mais cedo. Quer dizer, quando a gente olha para o estudo de 2004, quando as crianças de 2004 estavam com 11 anos, tá? A gente tinha por volta de 13% de obesidade. Quer dizer, aos 11 anos eles estavam com 13%. Já as crianças de 2015, com 6 anos, já estão com 20%. Quer dizer, elas vão chegar aos 11 anos perto dos 25% de obesidade, provavelmente. Tá? Quer dizer, um quarto das crianças vai estar obesa aos 11 anos, ao passo que na corte anterior, vejam, é uma diferença de 11 anos entre cada corte, e vejam como a coisa está piorando de maneira muito acelerada. Tá? E aí, então, nós, como pesquisadores, a gente fica se perguntando, assim, a gente tem quem estuda corte estuda justamente ciclo vital, né? Então, o que que nós, aonde nós estamos piorando, né, como sociedade, no sentido de como é que nós estamos lidando com as nossas gestantes, com os recém-nascidos e com as nossas crianças, por que que a gente está tendo tanta evolução em algumas áreas, né? A medicina evolui de uma maneira muito rápida, a gente consegue curar diversas doenças, remédios novos saem a toda hora, exames diagnósticos, e ao mesmo tempo a gente está cada vez mais doente, né? Então tem chama aqui de pilares da saúde, né? Que a gente, o meu foco de trabalho maior é com exercício, mas a gente não pode ignorar outros aspectos, como a genética tem um peso pequeno aqui, né? Em tudo isso aqui, mas a dieta e o sono tem um grande impacto aqui. O sono que está sendo uma coisa que a gente vem alterando nos últimos 20 anos aqui, dormindo cada vez menos, cada vez pior, né? O efeito de telas, efeito de hábitos noturnos que vem piorando a qualidade do nosso sono. Então, ele tem essas características e diria que talvez, apesar de eu ser um pesquisador da área de exercício, que talvez se tivesse que mudar uma coisa de maneira mais radical hoje em dia, pensando em saúde materna infantil, principalmente em saúde infantil, seria mexer com a dieta, porque é um ponto que está muito crítico em relação ao como as crianças estão comendo, porque elas estão com esse excesso de peso tão grande. Então, eu acabei de ter alguns artigos publicados nessa área de alimentação em relação ao consumo de alimentos ultraprocessados, que as crianças estão comendo praticamente muita coisa industrializada, e por causa disso estão desenvolvendo um sobrepeso numa idade muito precoce, que nenhuma criança deveria estar com excesso de peso antes dos 5 anos. Na verdade, ninguém deveria ter com excesso de peso nunca, mas quando uma criança está com excesso de peso nessa idade, não sabe que é o ambiente que está fazendo isso com ela, porque as opções dependem de quem está na volta dela e não depende 100% dela, porque ela não faz compras, ela não tem a sua opinião em relação a como montar um prato, enfim. Então, essas são as características que a gente deve dar uma repensada como sociedade, porque estamos evoluindo tanto em algumas áreas e ainda assim estamos com vários aspectos de saúde que vêm piorando de maneira muito acelerada. E finalizando, um agradecimento então a esses órgãos de fomento, que são os principais responsáveis por essas pesquisas que a gente desenvolve em Pelotas lá, ao longo dos anos, que sem financiamentos não se tem como fazer esse tipo de pesquisa. Cada acompanhamento desses custa uma pequena fortuna, então a gente depende integralmente de órgãos como esses aqui, que auxiliam o pesquisador a fazer as suas pesquisas.
certo? Então, é isto. Agradeço a todos que assistiram a essa palestra. Se algum assistiu ao vivo e assistiu novamente agora, mais uma vez, muito obrigado.